Olá, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Lucas e esse é o nosso primeiro resumo de livro que a gente vai fazer aqui no canal, primeiro de muitos, né, o que a gente espera, o que a gente deseja, e a gente vai começar resumindo o livro, esse livro aqui, Jesus Cristo é o Senhor. Não sei se você consegue enxergar direitinho a capa dele, é um livro curtinho do autor George Emitian. De todos os livros que eu li, na minha opinião, o livro mais central, né, que traz assim a mensagem sobre o senhorio de Jesus, né, que é algo fundamental na vida de um cristão, de uma cristã, de um discípulo de Jesus. Ele não fala apenas sobre o fato de ser o Senhor como a gente conhece, né, o senhorio de Jesus. Ele traz o peso do que significa ser o Senhor de verdade, né? Nós sabemos que Jesus Cristo é o Senhor, né? Nós falamos e repetimos isso, mas ele fala por que Jesus Cristo é o Senhor, o que significa, na verdade, o senhorio de Jesus. Na minha opinião, é um livro que todo cristão, toda cristã deveria ler, né, e meditar no que vai ser, no que está escrito aqui no livro, nos ensinamentos que o autor traz. Então, a ideia da gente fazer o resumo desse livro não é para substituir a leitura do livro, é muito pelo contrário, é para te inspirar a ler o livro, caso você queira ler. Inclusive, eu vou deixar o link aqui do livro na loja da Amazon com desconto, se você quiser. Mas, de qualquer forma, o principal é que você se inspire, né, a ler e também a ler as passagens bíblicas que eu vou trazer aqui e meditar nessas passagens, para que você entenda, né, o que significa o fato de Jesus ser o Senhor da tua vida, por que Ele é o Senhor da tua vida, por que Jesus Cristo é o Senhor, né, embora Ele tenha vários nomes. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o nome principal, é o nome que o autor fala. Eu vou falar sobre isso. Está escrito na coxa dele quando João teve a visão lá, né, na ilha de Patmos, né, ele viu escrito ali Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, de fato, é a característica que ele deve ter na tua vida e na minha vida, tá bom? Bom, esse livro ele é dividido em três partes. Ele fala do senhorio de Jesus em três aspectos, né? Jesus Cristo como Senhor da minha vida e da tua vida, né, o Senhor do homem, né, na vida da pessoa, né, o impacto do senhorio de Jesus na nossa vida, o impacto do senhorio de Jesus na igreja, né? Se você recebeu Jesus na tua vida, você é parte da igreja, então Jesus Cristo é o Senhor da igreja, e o impacto de Jesus Cristo como Senhor do universo, falando do senhorio de Jesus sobre a natureza, sobre tudo que existe, sobre tudo que há, né? Sobre o mundo. Então, ele divide nessas três partes, né? Para ficar bem didático, e nesse vídeo também eu vou fazer essa divisão para poder ser o mais fiel possível ao ensinamento do livro, para não ficar uma coisa também muito cansativa e ficar mais fácil para você entender a ideia central, tá? Bom, então vamos começar aqui falando sobre a parte 1, né, do impacto do senhorio de Jesus na tua vida e na minha vida, tá? Nessa parte, o autor ele começa com um capítulo dizendo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, se referindo, é claro, à nossa vida, né? E ele começa fazendo referência a uma passagem, que é de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Nessa passagem, o apóstolo Paulo ele termina com uma ideia central, que é que debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, em cima disso, né, dessa ideia central, desse ensinamento central de que Jesus Cristo é o Senhor, o autor começa a explicar que Jesus Cristo ele tem vários nomes, né? Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus conosco, Emmanuel, sendo que de todos esses nomes pelos quais Jesus é conhecido, existe um nome supremo, um nome acima de todo nome, que é justamente o nome Senhor. E é interessante a gente entender que essa palavra Senhor ela é muito comum na nossa cultura hoje, né? Onde a gente vive, principalmente do lado de cá do mundo, no mundo ocidental, a igreja, as pessoas conhecem muito esse termo Senhor como uma palavra comum, que denota respeito, mas é um respeito comum. Na verdade, todo mundo é chamado de Senhor, né? Você provavelmente já foi chamado ou chamada de Senhor ou de Senhora, e já chamou alguém de Senhor ou de Senhora, mesmo sem essa pessoa ter uma autoridade suprema sobre a tua vida. Mas antigamente, principalmente na época da Bíblia, quando a igreja primitiva ela estava ali se formando na época de Jesus, antes de Jesus e logo após, nas cartas de Paulo, quando Paulo escreve que Jesus Cristo é o Senhor, ele escreveu, por exemplo, essa passagem, as pessoas elas entendiam muito bem o que significava esse termo Senhor. A palavra Senhor não era a palavra que a gente usa hoje. Então, quando as pessoas falavam que Jesus Cristo é o Senhor,
As pessoas não se referiam a esse senhorio com um senhorio suave que a gente se refere hoje. A palavra Senhor, ela era conhecida por um termo chamado Kyrios, que significava autoridade suprema. O Kyrios era uma palavra para a qual não tem nem tradução no português hoje. Essa palavra ela não existe, esse termo não existe. Por quê? A nossa cultura ela não cabe mais. Hoje a gente não tem o sistema de escravidão como na época existia. Na época havia escravos, hoje não há, pelo menos como naquela época havia, né? Não daquela forma legalizada, institucionalizada a escravidão. Então, a palavra Kyrios se referia a alguém que era dono de outra pessoa. Então, se você fosse um escravo, os escravos, eles tinham um Kyrios sobre a vida deles. Esse Kyrios era o senhor deles, mas não era o senhor como você chama alguém mais velho. Era um senhor no sentido de dono da vida daquela pessoa. O do escravo, ele vivia, a vida dele se resumia tão somente em obedecer ao Kyrios e fazer a vontade do Kyrios. A palavra Kyrios, ela denotava, ela significava, ela é como se fosse a junção do chefe, dono, amo, soberano, autoridade máxima. Tudo isso se resumia na palavra Kyrios. Então, quando alguém de fato confessava Jesus Cristo como Senhor, estava confessando Jesus como Kyrios da vida dele ou da vida dela. E naquela época, o senhorio ele tinha um significado diferente porque havia um Senhor Supremo, que era o César. O César, o imperador de Roma, que era um império que dominava ali os judeus, ele era o Kyrios. Então, se você falava que Jesus era o Kyrios, você já estava diretamente confrontando o senhorio de César. Isso era um problema, porque as pessoas sabiam muito bem o que significava você admitir outro senhor sobre a tua vida que não fosse o Senhor Supremo, que era o Kyrios. Então, o autor começa essa parte 1 colocando o peso, né, do termo Senhor sobre a vida de alguém e colocando que Jesus ele deveria assumir esse lugar de Kyrios, de dono. Tá? Então, o Kyrios ele podia, inclusive, tirar a vida de um escravo, porque o escravo ele era um pertencimento, ele era uma propriedade do Kyrios. Né? Então, quando alguém confessava outro senhor que não fosse o César, ele tinha realmente um problema. Por isso, inclusive, muitos cristãos eram perseguidos, queimados vivos em fogueiras, entregues nas arenas para serem mortos por feras, porque eles se recusavam em determinado momento ali, quando eles aceitavam Jesus, eles não tinham um entendimento de que Jesus seria um salvador, seria alguém que iria abençoar, resolver, restaurar o casamento, resolver as dívidas, a vida financeira, dar um emprego, dar uma vida melhor para a pessoa, embora Jesus pudesse e fazia mesmo muitas coisas. Inclusive, Jesus ele restaura sim, mas o principal que era pregado naquela época, o evangelho que era pregado, o Jesus que era pregado e que era vivido na prática pela igreja primitiva, que era conhecido ali, era Jesus Senhor, e não o Jesus Salvador ou o Jesus resolvedor de problemas, como hoje se prega. E dentro disso, eu quero aqui propor para você uma pergunta, uma reflexão. Né? O Jesus que você conhece é o Kyrios da tua vida? Você conhece Jesus como o dono supremo da tua vida? Ou você prega, ou você ouviu um outro Jesus, um outro evangelho? Porque Paulo também se refere a um outro evangelho. Né? Em determinada ocasião ele fala que nós pregamos, às vezes, nós ouvimos, né, pessoas pregam um outro Jesus, que não é o Jesus Senhor, que não é esse Jesus da Bíblia que a gente conhece. Então fica aqui essa reflexão para você. Jesus ele não pode ser somente o teu Salvador, ou alguém que resolve os teus problemas, ou para quem você ora pedindo alguma coisa. Jesus ele tem que ser o Kyrios da tua vida, e foi esse o impacto principal que o livro teve na minha vida. Eu passar a entender, na verdade entender não, mas pedir a revelação do Espírito Santo, para que me revele Jesus como ele é. Eu quero ter Jesus na minha vida como meu dono, o meu Senhor, o meu Kyrios, e não apenas com alguém com quem eu me relaciono, enfim, ocasionalmente. De fato, é isso que Jesus precisa ser na minha vida. Bom, então, quando a igreja primitiva pregava Jesus, eles não pregavam de um Jesus que resolveria alguma coisa. E aí eles falavam de um reino, né? Eles falavam de um reino. Quando Jesus falou sobre o reino, Jesus falou muito sobre o reino dos céus. Se você for prestar atenção nos evangelhos, Jesus ele sempre falava, o reino dos céus é semelhante a... Por quê? Porque no reino tem um rei, né? Todo reino tem um rei. E naquele reino, quando Jesus pregava o reino dos céus, ele deixava claro que havia um Senhor, né, sobre esse reino. Havia um dono, alguém que chegaria para reinar. Então, as pessoas entendiam que o reino de Deus chegava na vida da pessoa
a partir do momento que ela recebia esse rei na vida dela, e esse rei era Jesus. Então, tratava-se de um reino mesmo, não era uma religião, não era uma forma de você pensar, não, era um reino. Então, quando chegava o reino de Deus, chegava o rei, e o rei Jesus, ele mudava a vida da pessoa, né? A pessoa, como escravo, como alguém que pertencia ao Quírios, ela não tinha vontade. As pessoas ali, a igreja primitiva, os cristãos que aceitavam Jesus, que recebiam o senhorio do Quírios, do rei, eles não queriam muita coisa, eles só queriam fazer a vontade deles. Tem um hino, né, que diz assim, meu direito é não ter direito algum, né? Que eles entendiam de fato que o direito deles era não ter direito algum, eles passavam a pertencer a um rei, e esse rei, ele tinha vontade, ele tinha um desejo, e era o desejo desse rei que devia ser satisfeito, não o desejo deles. Então, era essa a mentalidade da igreja na época, era essa a mentalidade das pessoas que recebiam Jesus, dos cristãos. Por isso, muitos eram perseguidos e mortos, porque amavam mais a Jesus, entendiam de fato o que significava pertencer a Ele, ao invés de quererem fazer a sua própria vontade. E aí que entra, né, o entendimento também que o autor coloca, que para mim foi muito impactante, eu acredito que vai ser para você também, que é sobre a tua vontade. Qual é a vontade que você faz na tua vida? Porque um escravo não tem vontade própria, né? Um escravo ele não decide nada, né? É o Quírios que decide tudo para ele, né? E o nosso Senhor, se você tem Jesus como teu Senhor, como teu Quírios, é a vontade dele que você deve satisfazer e não a tua própria vontade. Então, quando você recebe esse Senhor na tua vida, existe um embate de vontades, um contraste da vontade tua, da tua carne, com a vontade dele, né? E a igreja primitiva, mais uma vez eu tenho que falar da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, eles entendiam isso, porque no próprio livro de Atos, que conta a história da igreja primitiva ali, os primeiros atos dos apóstolos, né? Eles, quando recebiam Jesus, eles confessavam publicamente os pecados deles. Tem relatos de pessoas que queimaram livros de feitiçaria, pessoas que abriram mão realmente da sua vontade, dos seus pecados, né? Abrindo mão da autoimagem, porque a vontade desse rei, que acabava de chegar na vida deles, devia ser cumprida, e não a vontade deles, de esconder o pecado, né? Muitos não entendiam, muitos de fato queriam receber o senhorio de Jesus e continuar com a sua vontade ali paralelamente, mas não podiam. Jesus confrontava essas pessoas. Então, de fato, cabe mais essa reflexão para a gente aqui. Quando você recebeu Jesus na tua vida, você continuou tentando administrar a vontade dele com a tua vontade, ou você abriu mão completamente da tua vontade para que venha o Rei da Glória, para que o Rei da Glória se manifeste na tua vida? Então, cabe essa reflexão. E a parte 1 é em torno disso, do impacto do Senhor Jesus na tua vida e da vontade desse Rei contra a tua vontade, entendendo que nós temos agora um dono, um Quírios, e é a vontade dele que deve reinar na nossa vida. E na parte 2 do livro, a gente lê aqui sobre a questão do senhorio de Jesus na igreja. Então, o impacto do senhorio de Jesus na igreja. Como é que Jesus Cristo ele passa a ser o Senhor da igreja de fato? Ele vai ser o Senhor da igreja, né, de verdade, à medida que eu e você vivemos esse senhorio. Quem é a igreja? Somos nós. Então, quem recebe Jesus, quando a gente vai vivendo, né, em conjunto, como súditos, como pessoas que têm Quírios, né, ele passa de fato a ser o Senhor da igreja, né? Então ele começa aqui contando, né, relembrando um pouco da história do povo de Deus, né? A história lá começando com Abraão, quando Deus chamou Abraão, né, mandou ele sair da terra dele, da parentela dele, como que Abraão naquele momento entendeu que havia uma vontade suprema de um Deus que era diferente da vontade dele e abriu mão dessa vontade dele para cumprir a vontade de Deus. Então ali começa a história, né, do povo de Deus, né? E de lá para cá ele conta como várias vezes a igreja, né, o povo de Deus, ele rejeitou esse governo de Deus como um todo, não as pessoas, né? Obviamente, primeiro os seres individuais, as pessoas rejeitavam, e em conjunto eles acabavam rejeitando esse senhorio de Deus. O livro de Juízes tem uma passagem que mostra a calamidade que era naquela época, né? Dizendo que naquela época não havia lei, não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Olha que coisa terrível. Isso mostra um pouco de como que era a nação de Israel na época, né? E como dá para a gente poder também fazer um paralelo, como que é hoje a sociedade, né? E até mesmo parte da igreja, como é hoje.
né? A gente pode ler a Bíblia e ver um pouco da nossa realidade também, né? Como hoje muitos pastores, muitos líderes também governam, né, a igreja, presidem a igreja conforme querem e não conforme o Rei Supremo quer, que é Jesus. Cada um dá seu entendimento, a sua interpretação da Bíblia, cada pessoa vai para onde quer, congrega onde acha melhor, porque a igreja hoje, ela não se pode dizer que Jesus Cristo ele vem sendo o Senhor da igreja como um todo. Muita parte da igreja, muitos dentro da igreja, também tem na prática agido dessa forma, feito a sua própria vontade. E aí a gente tem esse paralelo aqui com a história do povo de Israel. E aí depois, um pouquinho depois, o povo de Israel de fato rejeita esse governo de Deus, a teocracia, né? Deus ele governava ali através de profetas, falando a vontade dele, e o povo ele fala, não, a gente não quer mais isso, a gente quer um rei também, a gente quer um rei como os outros povos, né? E eles estavam rejeitando essa teocracia, e aí começa a surgir a história dos reis de Israel, e mostra ali como que sistematicamente Deus vem respeitando a vontade do povo de Israel, mas como que o povo, a igreja ali, que naquela época não era chamado de igreja, mas era um povo, né, uma nação eleita, vem rejeitando esse senhorio. E aí depois vem Davi, e da descendência de Davi surge um rei, que é o rei Jesus. E esse rei Jesus, né, ele vem pregando, né, pregando novamente essa vontade. Ele vem com essa carga de trazer o povo novamente, alinhar a vontade de Deus, alinhar a nossa vontade, né? Abrir mão, na verdade, a gente abrir mão da nossa vontade e alinhar a nossa vontade com a vontade de um Deus, de um Rei Supremo. Ele começa pregando o Evangelho do Reino, ele começa novamente falando que existe um Rei e que a gente deve se arrepender, né? Ele começa pregando o arrependimento. O João Batista também começa falando ali do arrependimento, né? Arrependei-vos, era a mensagem desse Rei que estava se manifestando ali, né? E trazendo o povo de volta para a vontade de Deus. E aí eu pergunto, do que o povo deveria se arrepender quando surgiu esse Rei Supremo, esse Rei Jesus? Do que as pessoas deveriam se arrepender? As pessoas não entendiam. Do que deveriam se arrepender? Se arrepender disso, de viver segundo a sua própria vontade, de viver fazendo o que tem vontade de fazer. E era isso exatamente que as pessoas faziam na época, né? Eles não entendiam, né? Mas a condição para que o reino de Deus, de verdade, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele mesmo Deus viesse reinar na vida dessas pessoas, era justamente essa, que elas abrissem mão da vontade deles e recebessem o Rei Jesus, recebessem o senhorio do próprio Deus através de Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai a Deus Pai se não for por Jesus. E era essa a mensagem que era pregada. Mais uma vez eu repito, não era um Jesus Salvador, era um Jesus Rei, era um Jesus Quírios, Senhor da vida das pessoas, né? E era esse Jesus que era aceito e recebido naquela época, e é esse Jesus que você e eu devemos receber na nossa vida. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é a verdadeira mensagem do Rei Jesus, que ele seja um rei na nossa vida. Então, após a ressurreição de Jesus, Jesus vem, é crucificado, ressuscita, ele deixa um grupo, né, de discípulos e discípulos, de 120 pessoas, né, que após a ressurreição, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar esse reino, começaram a pregar esse evangelho, começaram a falar que havia um rei, que a vontade de Deus deveria ser vivida através desse rei, né? Que havia um dono, um senhor supremo, que não era César, que não era um senhor humano, que não era um governo humano, né? E esse governo de Jesus ele deveria renascer na vida das pessoas, ele deveria reinar ali através de um arrependimento, né? De obras mortas. E aí ele começa, o autor aqui do livro, ele começa a falar sobre essa questão do reino, né? Do reino do mundo, né? O reino natural, né? Onde a gente faz a nossa vontade, né? E o reino espiritual. Na verdade, no mundo espiritual existem dois reinos, né? Um deles é onde a gente faz a nossa vontade, né? Que é o reino das trevas, onde a gente faz o que apetece à nossa carne, né? Faz o que quer, deixa de fazer o que quer, onde a gente continua vivendo como o povo de Israel vivia naquela época, cada um faz o que bem entender. E existe um outro reino, que é o reino da luz, que é o reino de Deus, onde existe um rei que é Jesus, o príncipe da paz. E ele coloca que muitos de nós vivemos um pouquinho em cada reino. Mesmo sendo cristão, mesmo recebendo Jesus na nossa vida, a gente muitas das vezes vive sendo de um reino, oficialmente. Eu recebi Jesus na minha vida como meu Senhor, você que é cristão, que é cristã, recebeu na tua vida, mas as nossas atitudes, os nossos hábitos são de cidadãos do outro reino, que fazem a sua própria vontade. E é interessante essa parte do livro, porque ele deixa muito claro, ele faz vários
várias comparações que a gente pode colocar na nossa vida, a gente pode refletir na nossa vida. Como que é a tua atitude? Você é cidadão do reino de Deus, você recebeu Jesus, você declara que Jesus é o teu Senhor, mas você age de fato como um cidadão desse reino, segundo a lei desse rei? Ou você é um cidadão desse reino, mas vive segundo as regras de um outro reino? E que outro reino é esse, né? Essa parte do livro que eu achei muito interessante e muito impactante, foi a parte que mais falou comigo, porque o autor ele traz exemplos práticos com relação a isso que ele explica, né? Como já foi falado, existem dois reinos no mundo espiritual. Tem o reino da luz e o reino das trevas. Cada reino tem um rei. Mas ele faz uma comparação desses reinos com os países, né? Com os reinos aqui da Terra. E fica muito fácil da gente entender e de fazer uma avaliação prática da nossa vida com relação à nossa cidadania espiritual. Como é que é isso? Quando você está em algum país, quando você é cidadão de algum país, cada país tem uma cultura, tem um idioma, tem uma forma de você falar, de se expressar, uma forma de você pensar, né? Tem uma bandeira, tem leis específicas, né? E ele diz que no reino espiritual você também tem leis específicas, você também tem cultura específica, você também tem um idioma, uma forma de pensar, de falar, né? E aí ele coloca, né, vários exemplos práticos, né? E um que falou muito comigo, inclusive quando eu li o livro, eu me enquadrei bastante nisso, foi na questão do idioma, né? O autor do livro, ele é argentino, tem cidadania argentina, né? E ele fala que ali na fronteira do Brasil com a Argentina, você tem pessoas que falam meio português, meio espanhol. Então você, pelo idioma da pessoa, você não consegue saber se a pessoa é brasileira, se é argentino, fala o portunhol, né? E da mesma forma, tem pessoas que no mundo espiritual, às vezes estão falando o idioma do reino da luz e às vezes o idioma do reino das trevas. Por quê? Porque elas receberam Jesus, são parte da igreja, mas de vez em quando estão adotando outro idioma. E qual é esse idioma? O reino da luz, o idioma é o louvor. Todo mundo louva a Deus, né? A Bíblia diz que todas as coisas louvam a Deus, todo ser que respira louve ao Senhor. Esse é o idioma, é o agradecimento, é a gratidão, é a forma de um discípulo, de uma discípula falar, se expressar o tempo todo. Em tudo dai graças. Tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso. Enquanto que o idioma no reino das trevas, ele é a murmuração, é a queixa. São pessoas que reclamam de tudo. E nessa ocasião, eu me enquadrei porque eu vivia uma fase onde eu estava insatisfeito com algumas coisas relacionadas até mesmo ao trabalho. E eu me pegava me queixando de algumas coisas. E esse entendimento me abençoou muito. E até hoje eu busco vigiar com relação ao que eu vou falar. Porque, de fato, se você reclama de qualquer circunstância, de qualquer coisa, por mais que seja algo fútil, o trânsito, a chuva, sei lá o que, Deus ele tem controle sobre essa coisa, sobre essa circunstância. Então, a reclamação tua, ela é, acima de tudo, contra Deus, contra o próprio Rei Jesus. Porque se ele controla tudo e você está reclamando daquilo, significa que, se você estivesse no lugar dele, você acha que você faria melhor do que ele. E essa parte foi muito impactante. Então, é muito comum a gente ver pessoas que se identificam, que receberam Jesus, mas que falam o idioma mesclado, né? Às vezes estão orando, às vezes estão agradecendo a Deus pelo que tem, e às vezes estão murmurando, estão reclamando de coisas fúteis ou coisas até mais importantes, mas independente disso, é o idioma do reino das trevas. Ele fala também sobre a questão da lei. No reino de Deus, a lei é o amor. Jesus ele falou: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo, né? E ele deu exemplos práticos do que é esse amor que ele espera de mim, de você, né? Como um rei, como Kyrios, ele ordena que a gente ame, não é sentimento, é um amor, atitude. Enquanto que a lei no reino das trevas é o egoísmo. A cultura do mundo, ela nos leva a um pensamento egoísta, onde você tem o ditado primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Você tem vários ditados populares que expõem essa cultura e essa lei embutida, que ninguém fala abertamente, mas é uma lei no mundo das trevas, né? Que você ame a si próprio, que você faça a sua própria vontade. Então ele coloca essa diferença. E aí cabe mais uma reflexão: qual é a lei que tem governado a tua vida? É a lei de amor ou é a lei do amor próprio, do amor a si mesmo, né? Do egoísmo? Porque quando Jesus falou em amor, e eu vou repetir, ele falou em atitude, ele contou histórias, ele contou a parábola do bom samaritano que parou o que estava fazendo, né? Onde ele estava indo para poder socorrer alguém. Ele não falou de sentimento, embora é claro que você não deva nutrir sentimentos ruins por ninguém, mas antes do sentimento deve vir a tua atitude de amor.
Você detesta alguém? Tem alguém que você não suporta conversar, que você não gosta de ficar perto daquela pessoa? Então eu te digo para você tomar cuidado e vigiar, porque é possível que você esteja mesclando, vivendo a lei do amor em algumas ocasiões e vivendo a lei do egoísmo, do amor próprio, da indiferença em outras ocasiões. Então, se Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Quírios, você tem que obedecer. Você obedecer ao mandamento por amor. E o restante, claro, o sentimento, tudo mais que você talvez não consiga controlar, vai vir com o tempo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. E ele fala também sobre a bandeira, né? Sobre a bandeira no reino de Deus, a bandeira no reino das trevas. Ele vai colocando essa diferença de um reino para o outro. E é uma parte muito interessante do livro, porque com essa avaliação prática você consegue ver, você consegue fazer uma leitura da tua vida e ver de fato se você está servindo a Deus ou a si próprio, né? Servindo ao reino das trevas. Ele segue falando sobre a questão da igreja primitiva no que diz respeito à obediência, à submissão, dando o exemplo da igreja primitiva. Era uma igreja que obedecia em termos de congregação, eles congregavam todos os dias. Se Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor do teu tempo, Ele é o Senhor da tua agenda, Ele é o Senhor das tuas atividades, né? É muito importante a gente entender que quando a gente recebe Jesus, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida também, a nossa agenda, a nossa programação, ela fica sujeita ao que Deus deseja para nós. A igreja primitiva congregava, a Bíblia diz que eles perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão. Então, como igreja, eles entendiam que Jesus Cristo era o Senhor da rotina deles. Eles se dedicavam às coisas que interessavam a Deus Pai. E ali a Bíblia conta, lá em Atos, que Deus ia acrescentando cada vez mais pessoas. Também conta que todo o povo, a igreja contava com a simpatia de todo o povo. As pessoas viam na igreja um conjunto de pessoas diferentes, né? A sociedade via a igreja como pessoas que eram amáveis, pessoas que faziam bem, pessoas que se preocupavam com o próximo, né? E aí eu te pergunto mais uma vez, como é que a igreja hoje é vista? A igreja hoje é vista dessa forma? Você congrega? Aonde você congrega? Vocês se reúnem? Vocês levam a sério as reuniões? Tá? Ah, não, mas é Cristo em casa. Não, não existe Cristo em casa. Jesus Cristo, ele determinou que a igreja dele precisa estar reunida, precisa ter um relacionamento. A gente aprende isso com a igreja primitiva. Então é importante você entender que para que Jesus Cristo seja o Senhor da igreja, a igreja tem que entender que precisa, como um corpo, né, ali estar obedecendo ao que esse Kyrios, ao que esse Senhor manda. Bom, então, com relação a essa parte da igreja, eu acho que ficou bem claro, né? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, incluindo com relação, ele fala também aos nossos bens, né? A igreja dizima, a igreja oferta. É interessante essa parte do dinheiro, porque é um assunto espiritual que mexe com a gente, mas mais uma vez usando o exemplo do escravo, né? Quando o escravo ele tinha um Kyrios, um dono, ele sabia que tudo que ele produzia pertencia ao dono dele, ao Kyrios dele, né? E Jesus Cristo, ele sendo o meu Senhor da minha vida e da tua vida, ele é dono de tudo que a gente produz também. Então eu dizia me oferto, né? Porque é uma atitude de fé, é um mandamento, mas se você só fizer pelo mandamento, sem entender a questão do senhorio de Jesus sobre a tua vida financeira, você talvez não vai estar se relacionando com ele da forma que deveria. Então você precisa entender que ele é o dono também do que você produz. E ele permite que eu e você fiquemos com 90% do que a gente produz, né? Porque a gente administre, né, isso, mas continua sendo dele. Não é que 10% é de Jesus, eu dou de dízimo e o restante eu faço o que eu quiser. Não. Ele é o Senhor dos nossos bens também. E isso é interessante porque o dízimo ele não é algo do Antigo Testamento, é algo um mandamento para os dias de hoje. Tá? Eu não vou me estender muito sobre esse assunto, para esse vídeo não ficar muito longo. Se você quiser, como eu falei, o livro ele dá mais detalhes sobre essa questão de dízimos e ofertas também. Fala também sobre o batismo não é algo opcional, também não é uma confirmação apenas, como muitos ensinam. O batismo é um mandamento e ele tem sim um efeito prático no mundo espiritual. Então, se você recebeu Jesus na tua vida, você tem que se batizar. Essa questão de esperar quando estiver preparado para se batizar, isso não existe, tá? O batismo é um mandamento e se Jesus Cristo é o teu Senhor e Ele ordenou isso, faça isso. Se você recebeu Jesus na tua vida, você tem que se batizar. E a parte 3 do livro, ele fala sobre o senhorio de Jesus no universo, né? Jesus Cristo é o Senhor do universo, né? Ele usa a passagem aqui de Efésios, capítulo 1, 17 ao 23, para embasar, e ele diz que Deus ele não apenas ressuscitou Jesus, mas colocou Jesus como cabeça da igreja e também sobre todo o universo.
Aí mais uma vez eu vou citar aqui a passagem de Apocalipse 19:16, quando João viu a imagem de Jesus em um cavalo branco vindo com poder e glória, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus tem muitos nomes, mas o nome que estava escrito nessa visão, né, Apocalipse, caso você não saiba, significa revelação, né? Então o livro de Apocalipse, ele revela quem é Jesus, ele revela todas as coisas, principalmente ele revela Jesus, né? E Jesus revelado, ele foi revelado como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E ele fala aqui sobre a questão do senhorio de Jesus na natureza, dando lembrando, né, alguns eventos, algumas narrativas, alguns fatos históricos ali que estão na Bíblia, né? O que é a natureza? O que é o universo? Ele coloca Jesus como rei da natureza, Senhor sobre o reino da natureza, citando o evento que Jesus lá no barco acalmou o mar, ele acalmou a tempestade, fez cessar a tempestade. Jesus é o Senhor sobre o reino dos vivos, né? Nós, os vivos, ele tem autoridade para curar, autoridade para perdoar pecados. Então o senhorio de Jesus se revela sobre as pessoas, sobre os seres vivos, né, que estão no universo. Jesus é o Senhor no reino dos demônios, no reino das trevas, onde existe, né, um príncipe do mundo, né, o príncipe das trevas, que é o diabo, Satanás. Mas Jesus é o Senhor também, Jesus reina. A Bíblia diz que os demônios, eles creem e tremem também. Então eles obedecem a Jesus, né? A gente tem a história dos porcos, né? Os demônios, eles estavam ali, eles clamaram, Jesus, não nos atormentes. Então os demônios, a Bíblia diz que eles tremiam, né? E que eles se curvavam diante de Jesus, porque o próprio diabo, o próprio demônio, ele sabe que Jesus, ele reina sobre eles também, né? Ele fala do Senhor de Jesus sobre o reino dos mortos, né? Jesus ressuscitou Lázaro, ele ressuscita mortos também, né? Ele inclusive venceu a própria morte, né? E fala sobre o senhorio de Jesus sobre os reinos aqui da terra, sobre os reis, né? Sobre os governadores, as autoridades, né? A Bíblia diz que Deus é aquele que depõe reis e que restitui reis, né? E também tem a própria história de Jesus. Jesus diante de Pilatos, né? Ele não confronta Pilatos, ele não afronta Pilatos, na verdade, mas ele deixa claro para Pilatos que ele só estava ali exercendo aquela posição de autoridade porque Deus permitiu que ele estivesse ali. Então Deus, ele reina através de Jesus Cristo também sobre os reinos desse mundo, né? E quando Jesus venceu a morte, ele ressuscitou ali, ele estava numa posição de pecador, de servo ali, servindo pecador, enfim, uma pessoa que estava sendo crucificada no madeiro. Quando Deus ressuscitou Jesus, na ressurreição de Jesus, ele recebe esse senhorio de volta, ele resgata o senhorio dele, e ali ele passa, né, novamente a ser senhor, ele passa a exercer, ele nunca deixou de ser senhor, mas ele passa a exercer novamente ali a posição dele de autoridade. E no Salmo 24, do versículo 7 ao 10, Davi, ele registra essa cena, quando Jesus ele vai para o céu, ele chega aos céus, Davi, de uma forma profética, ele registra essa cena, né? A passagem que diz: levantai, ó portas, né, as vossas cabeças, levantai-os, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei? Jesus é o Rei da Glória. E ele pelo Espírito Santo, ele é revelado de Jesus chegando ao céu, Jesus ali cumprindo a missão dele aqui na terra, né, e sendo levantado novamente. Ele foi humilhado como servo, como pecador, pelo teu pecado e pelo meu pecado. E ele é resgatado ali, ele, na verdade, ele é levado de volta para o céu, né? E a Bíblia diz que ali é onde ele está. E eu te pergunto, um dia você vai estar diante desse Senhor. A Bíblia diz que todo ser que respira, toda pessoa, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se Ele é o Senhor da tua vida hoje, eu não sei, mas Ele é o Senhor de fato, né? Se Ele é o Senhor, se Ele exerce esse senhorio na tua vida, se você já recebeu esse Jesus na tua vida, eu não sei, mas o fato é que você e eu, um dia, vamos estar diante dele, e você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou confessar, o teu joelho vai se dobrar, todo ser vai ter o seu joelho dobrado e vai confessar. O que nós temos que fazer diante desse ensinamento todo, diante do que o livro traz de ensinamento, diante do que a Bíblia traz, é tomar essa atitude agora em vida, é confessar Jesus hoje como teu Senhor. Mas não apenas confessar. Jesus, ele criticou as pessoas que chamavam ele de Senhor. Ele falou: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Não é só a confissão, embora a confissão seja o início de tudo. É o arrependimento das obras mortas, é o arrependimento de ter feito a tua vontade até hoje. Mesmo que você seja um cristão, uma cristã, mas tem Jesus aí como uma monarquia figurativa, como eu falei ainda agora, né? Mas que você e eu nos arrependamos disso, da nossa vontade ser feita na nossa vida, e que a gente venha fazer a vontade desse Rei, desse Senhor. Se você assistiu esse vídeo, se de alguma forma ele cooperou com a tua vida, e você quer
fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, eu quero te fazer um pedido muito especial para que você se torne um cooperador, uma cooperadora desse trabalho. Como que você pode fazer isso? Muito simples, apertando o botãozinho de like aqui embaixo, apertando o botãozinho de se inscrever no nosso canal, compartilhando esse vídeo com alguém. Você pode estar ajudando a evangelizar a vida de alguém, você pode estar ajudando essa mensagem a chegar a pessoas que você nem conhece. Então você pode estar também sendo usada por Deus para que essa mensagem sobre o senhorio de Jesus, que é tão importante, tanto para quem é crente quanto para quem é ateu, para quem não conhece Jesus, é muito importante que as pessoas elas sejam confrontadas com o senhorio de Jesus. Então se você fizer isso, você vai estar ajudando o nosso canal. E eu desejo que você seja abençoado, seja abençoada. E eu te desejo um forte abraço também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.